Oiê, tudo bom? Olá, olá, olá! Tá começando agora o Comece Bem dessa semana, segunda-feira, para você começar bem o seu dia. Convido você para um papo super legal com a nossa psicóloga e coach Mariana Bassan. Eu acabei de sair dos estúdios da Rádio Mais, tô me instalando aqui. Seja bem-vinda já a Carolina Ramos Ferreira, que amanhã tem live com a gente até. Vamos falar sobre os olhinhos essenciais, super legal. Isabelle Matos, seja bem-vinda. Sua Jaime, seja bem-vinda. Bruna Quinalha, Carol Personal já tá aqui com a gente. Bom dia, boa tarde, sei lá, né? Meio-dia agora e 10. Bom dia, boa tarde para você. Obrigada pela sua companhia. Hoje aqui no Comece Bem, nosso papo de toda segunda-feira para você começar bem a semana, para você começar bem o seu dia. A gente vai falar sobre como cuidar de si, como cuidar do outro. A nossa psicóloga, coach Mariana Bassan já está aqui comigo. Vamos continuar chamando o pessoal. E você que está entrando na live de hoje, já aperta aí o coraçãozinho e manda lá o aviãozinho para as pessoas que você gosta, que você acha interessante verem esta aqui com a gente. Deixa eu chamar a nossa psicóloga Mariana Bassan. O assunto é super legal. Até ontem, eu brinco que eu e a Mari Bassan, a gente tem muita sintonia. Oi, tudo bom? Seja bem-vinda à nossa live do Comece Bem. Como são as coisas? Tudo bom? Eu estava comentando aqui que eu e a Mari, a gente tem sintonia, porque às vezes a gente sem nem se falar as coisas acontecem. Ela me mandou o tema, eu tinha acabado de fazer uma postagem aqui no Instagram, no meu Instagram pessoal, no Carol Chabe, falando sobre o cuidar do outro, né? De você ter pequenas atitudes que você pode cuidar do outro. Você cuida de você e cuida do outro, que no caso agora está sendo a gente ter que viver de máscara, né, Mari? Está sendo um ato de você cuidar de você e também cuidar do outro. Para o pessoal que está entrando aqui, tá chegando, gente, sejam bem-vindos. Obrigada pela sua participação. E aproveito para pedir aí para você mandar seu coraçãozinho e também enviar essa live para as outras pessoas. E se você tem alguma dúvida, quer falar um pouquinho para a gente aí, né, sobre esse autocuidado, esse cuidar do próximo, o que você acha que você faz no seu dia a dia, que você cuida de você e cuida do outro ao mesmo tempo? Fala pra gente aqui. Mari, diga lá, nossa psicóloga, vamos começar bem cuidando primeiro da gente ou primeiro do outro? Com certeza da gente, Carol. Da gente primeiro. Não há como a gente cuidar do outro. A conta não fecha, né? Não tem matemática que faça essa conta fechar, né? Se a gente não cuidar um pouquinho da gente antes. E eu gosto de falar um pouquinho lá da nossa infância, né? O quanto que nós aprendemos e nós ensinamos mesmo os nossos filhos que a gente precisa dividir, né? Que a gente precisa dividir, que a gente precisa doar, que a gente precisa fazer pelo outro sempre, né? E a gente vai crescendo entendendo muitas vezes que cuidar da gente, a gente fica com uma sensação que eu tô sendo egoísta quando eu tô cuidando de mim, né? A psicologia tem muito esse curso do cuidar de si, né? Às vezes eu sou muito questionada, assim, mas como que é isso? Daí você cuida de você e não cuida dos outros, né? Então a gente já vai falar que esse é o segundo passo, cuidar dos outros. Mas primeiro, eu entendo que a gente precisa ressignificar isso que a gente aprendeu lá na nossa infância, né? Ter que dividir o docinho, do ter que dividir o brinquedo, né? E dar um outro tom para a adulta, né? E não levar isso ao pé da letra, porque as crianças elas não conseguem relativizar muito bem as situações igual nós adultos conseguimos, né? As crianças são muito mais 8 ou 80, então eu tenho que dividir sempre, né? E aí na idade adulta a gente precisa começar a ressignificar isso, né? O quanto em algumas vezes não é que eu não precise, é que eu não devo dividir num primeiro momento, né? Porque num primeiro momento às vezes eu não tenho nem para mim, né? Eu não tenho aí uma energia interna
minha, eu não estou nutrida emocionalmente, então se eu não tenho para mim, eu não devo nem pensar em dividir com o Nunca outro sei. esse momento, né? Talvez no Uhum. momento que eu tenha sim, né? Mas não num primeiro momento em que eu não me sinto nutrida, né? Nem comigo mesma. Uhum. A gente, só para contextualizar o pessoal que está chegando aqui, então deixa eu dar um oi aqui, a Euzi, a Júlia, a Carol já tinha falado com ela, personal, João Filho, Tchãozinho, a Verônica Coxa, a Marina Monteiro, bem-vindas aí. Hoje o nosso assunto aqui do Comece Bem é o cuidar-se e cuidar do outro. Aí a Carol está dizendo aqui, olha, as pessoas acham um egoísmo se cuidar e não sabem a diferença de empatia e amor próprio. Ai, É, ai, ai. Mari Bassan, o que a gente sim, pode falar aqui um pouquinho sobre isso? a gente pode falar sobre autorresponsabilidade, né? Porque é muito comum a gente ouvir as pessoas falarem que esperam também esse cuidado vir do outro, né? Então tem uma expectativa. Vamos ver aqui. Eu não sei se foi a minha, se foi a da Mari. Ela está falando da expectativa, né, do outro cuidar da gente. Vamos lá. Mari, você parou. Eu não sei se foi a Mari ou se fui eu, gente. Me ajuda aí. Ai, ai, ai. Vamos ver. Comenta aí se foi eu ou se foi a Mari, fazendo favor. Acho que fui eu, hein? A Mari saiu. A da Mari. Obrigada, Carol. A Mari falhou, meu Deus do céu. Quando a Mari estava falando dessa questão do amor, do se cuidar primeiro, né? Depois cuidar do outro, a primeira coisa que me veio em mente foi, eu não sei quem já viajou de avião aí, sabe que o comissário de bordo sempre fala, olha, se qualquer coisa acontecer, vão cair máscaras, né, de oxigênio, e você coloca primeiro em você, depois você coloca no outro, no criança, no filho, no idoso, enfim, quem tiver ali do seu lado. E eu acho que essa questão que a Mari está trazendo hoje aqui, né, da gente cuidar da gente, se abastecer para então cuidar do outro, vem muito de encontro com esse caso das máscaras de oxigênio que caem do avião. É isso, Mário? Ou eu estou muito enganada? É isso mesmo, é isso quando, até quando você trouxe a live, né? Esse assunto de cuidar de si, cuidar do outro, é cuidar de mim primeiro, né? Então a máscara vai ser sempre primeiro em mim. Senão não tem como, né? No caso do avião, esse exemplo é clássico, né? Porque se eu não sobrevivo, como que eu vou cuidar de quem está ao meu lado? Né? Então, Uhum. e quando a Carol trouxe isso, né? Enquanto algumas pessoas interpretam esse jeito da gente se cuidar muito como egoísmo, eu entendo que são pessoas que não têm esse senso que eu estou falando de autorresponsabilidade, né? Uhum. Sou o maior responsável por cuidar de mim, né? Entendi. Pelo que eu vou me oferecer. E assim, eu só consigo saber o que me oferecer se eu sei o que eu preciso, né? Porque se eu não sei o que eu preciso, como que eu vou me oferecer alguma coisa, né? Agora, Mari, eu sou mãe, né? E isso, com a maternidade, isso vem muito forte na gente, assim, a gente dar tudo pro outro e quando você se percebe, né? De repente você não tem nem tempo para você não tá fazendo as coisas que você gosta. Como é que a gente consegue equilibrar isso, né? De saber o que a gente precisa, que a Carol está colocando, saber o que a gente quer, conseguir cuidar da gente e para Uhum. dar então dar o amor ao próximo. É um equilíbrio emocional bem maduro esse, hein, Carol? Porque é um equilíbrio emocional entre o querer, porque muitas vezes o querer é o que a gente quer pra gente, e o dever, né? O que eu preciso fazer para que as coisas aconteçam, para que, enfim, né, a minha família aqui continue em pé, meus filhos continuem com saúde. Então, eu penso que é um equilíbrio emocional importante esse e bem maduro que a gente precisa fazer, mas que também tem a ver com autocuidado, né? Porque eu penso que no autocuidado, muitas vezes tem a ver assim, então eu tenho uma energia aqui
eu tenho um amor que eu quero entregar para alguém, né? Porque eu penso que o autocuidado, ele tem a ver, assim, por exemplo, com coisas como... eu tô me sentindo cansada, então eu preciso de um momento de descanso. Eu tô sentindo que eu quero conversar com uma amiga, né? Para alguém pode pensar que o autocuidado nesse momento seja... Faz muito tempo que eu não faço um check-up médico, eu preciso parar para fazer toda aquela rotina de exame, que a gente sabe que isso não é pouca coisa, né? Mas também, muitas vezes, o autocuidado é assim, eu quero entregar o meu amor para alguém, eu quero cuidar, entregar atenção, eu quero entregar o meu carinho, né? Isso na forma pode ser de fazer uma comida, de fazer uma Uhum. visita, que aliás atualmente a gente está podendo Não esses eventos pode, né? virtuais, né? Então, também é uma forma da gente cuidar da gente, né? A gente perceber essa nossa necessidade de querer estar com o outro, né? De querer entregar o nosso amor, o nosso carinho, a nossa companhia, o nosso serviço, porque com os nossos filhos eu acho que a gente entrega muito do nosso amor pelo nosso servir, né? Do fazer a comida, do Sim. dar o banho. Não sei se você está na fase ainda, Carol, não da amamentação, né? Esse é um serviço, Tô, ainda tô, é verdade. é o máximo de amor, né? A Carol tá colocando aqui, a Carol Personal tá dizendo aqui, olha, pensa como vou dar algo quebrado para alguém que eu amo. Nós, mães, queremos dar tudo aos filhos, mas como daremos algo pela metade? Né? A gente Pode precisa falar. estar inteiro, né? A gente precisa estar inteiro. Então, eu penso que é diferente a gente fazer algo, a gente ter um gesto e esse gesto ter amor, né? E eu penso que a gente consegue ter amor nos nossos gestos quando a gente está inteiro ali naquela situação. Uhum. E para a gente estar inteiro, a gente tem que estar nutrido, né? A gente tem que estar aqui. Eu cheguei aqui no consultório, eu ganhei semana passada, semana retrasada e semana passada, 2 florzinhas lindas, sabe? Então, Uhum. nutrido aqui. Eu chego de manhã, eu olho para elas, só o fato de eu olhar para essas flores já me dá uma sensação gostosa para eu começar o meu dia, para eu estar inteira para os atendimentos, né? Coloco uma música para me nutrir também, né? Que me traga uma energia, sentimentos bons para eu poder estar inteira e entregar o meu melhor, né? Agora, se eu, por exemplo, é um autocuidado meu, né? Se eu chego correndo aqui no consultório, se eu não tiver 5 minutinhos para eu parar, tomar uma água, uma música, eu não estou inteira para entregar para outra pessoa no atendimento, né? Uhum. Então, é sintonia Isso aí. vale, Mari, também para o relacionamento a dois, relacionamento em casal. Como é que é essa questão do amor próprio e de você olhar o outro num relacionamento a dois? Eu acho que no relacionamento a dois, Carol, é onde aparece mais esse clássico, né? Do você esperar receber coisas, né? De você não conseguir dividir o que é seu e o que é do outro. E agora, na pandemia, Carol, está aparecendo muito mais, né? Porque nós estamos em sofrimento e muitas pessoas estão esperando que o seu cônjuge, seu parceiro, seja o seu salvador, né? Quando Uhum. muitas vezes ele não tem energia nem para si próprio. Então, é um momento que está difícil pelos relacionamentos por isso, né? Porque as pessoas precisam, nesse momento, não fizeram a lição de casa ainda, terem o seu grau de autorresponsabilidade estabelecido, né? Então, o que é meu e o que é do outro, né? Quais são os sentimentos que eu estou Uhum. tendo por questão da pandemia, que não vai ter um super-herói com capa, que não vai ter uma super-heroína com capa para me salvar disso, né? Eu preciso cuidar de me nutrir, né? Porque muitas vezes o meu cônjuge também não vai ter para me dar nesse momento de pandemia, tá? Sim. Vai precisar ficar com o pouquinho que o outro tem para oferecer no momento. Uhum. Então aí vai a gente só para quem está entrando, para quem está chegando, enfim, até a Rosenilda aqui está chegando. A gente está falando hoje sobre autocuidado, cuidar de si e cuidar do outro.
né? E já falamos um pouco da relação de mãe e filho. Agora a Mari concluiu aqui um pouco do raciocínio, né, de falar na relação a dois, na relação, né, de casal, que você precisa saber o que é responsabilidade sua, o que é do outro, né, e ter essa consciência de que por mais que vivemos juntos, né, somos diferentes, né, e precisamos de coisas diferentes. Mari, em relação ao trabalho, também tem disso, né? Porque eu vejo que a gente está com muitas necessidades, né, do trabalho nessa época, cerceadas, né? Hoje tem muita gente com o seu comércio fechado em casa, né? Como cuidar de si em relação, né, nesse aspecto do trabalho? Carol, eu penso assim, né, que o nosso autocuidado, ele precisa perpassar por três pilares principais, né? Isso em termos pessoais, de trabalho, de relacionamento, que é o autocuidado físico, mental e o espiritual, né? Então, penso que são os três pilares que nós estamos estabelecidos, né, nessa vida. Então, penso assim, para as pessoas que estão nesse momento, né, com essa dificuldade no trabalho, com um trabalho muitas vezes fechado, cerceado, em home office, para mim, o quanto que me faz sentido investir no primeiro pilar do corpo, né? Porque a gente saiu do mundo do terceiro, do mundo mental das ideias, né? A gente não tem como fazer planos. Eu acabei de ver uma postagem lá da Vida Simples, né, que eu gosto muito do trabalho deles, e que eles propõem no meio do ano, a gente já pensar em uma palavra para o ano que vem, né? Então, esse ano, eles mudaram o texto e colocaram assim, vamos pensar numa palavra para essa semana, né? Olha a mudança do que a gente está vivendo agora, né? Então, nós saímos do mundo mental, estamos muito no mundo corporal. O que eu tenho feito para nutrir o meu corpo? Porque a gente passou quase a ser criança, né? Que as crianças são muito corporais, né? Em termos de ter uma alimentação saudável, em movimentar o meu corpo para produzir neurotransmissores bons. Está aí a Carol Personal para me ajudar nisso. Carol conta, né, dos benefícios da atividade física aí, neste momento da pandemia, que eu penso que é muito produzindo essa química boa e compensando um pouquinho do que nossa mente não está podendo fazer nesse momento difícil, né? Eu tenho visto aqui no consultório muitas pessoas nesse momento também, Carol, resgatando a questão espiritual, né? Trazendo pessoas que já têm espiritualidade envolvida, tem uma religião, uma conexão que seja, né, com a sua crença, mas se apoiando muito nisso, nesse momento, né? Que eu penso que é uma força muito importante aí para todo mundo lançar mão. Para todo mundo. Por mais que os templos, né, as igrejas estão aí com suas reuniões diferentes, mas se apegar nessa questão do espiritual pode ser um caminho, né, para a gente poder conseguir vencer tudo isso. Isso, para a gente ter essa força diária, né, do continuar, do levantar pela manhã e ter aquela força, né, quem está com o seu trabalho fechado, quem está no home office. Porque a filosofia é um dia de cada vez, mas muitas vezes as pessoas estão levantando pela manhã sem ter a força para aquele dia de cada vez, né? Então, para encontrar essa força para o dia de cada vez, eu penso que é nesses dois pilares. Muitas vezes é movimentando o corpo para produzir uma química boa e te ajudar, né? E se apoiando nesse lado espiritual, né? Porque o mental é o que está mais falhando agora. Sim. Então, a gente precisa se estabelecer nesses outros dois nesse momento. Cuidar, passar por aí, tá, Carol? Para conseguir passar por isso. Então, a gente tem que encontrar... E, Mari, de tudo isso que você disse até agora, né, dá para a gente perceber que não são coisas, assim, astronômicas, difíceis, para a gente se autonutrir, para a gente ter o nosso autocuidado. São coisas pequenas,
né? São, de repente, é parar no meio do dia, tomar uma água, sentir aquela água hidratando, ouvir uma música que você gosta, fazer um exercício diferente, ligar para alguém que você gosta. Isso tudo faz com que a gente olhar para uma flor, né? Isso tudo faz com que a gente possa se nutrir. E aí, a partir de que momento entra o cuidado com o outro, né? Como é que isso se junta? Isso se junta, né, Carol, no momento em que a gente se sente nutrido, a gente também tem essa sensação do amor, né, pelo outro, em que faz bem pra gente. Então, quando eu estou entregando, eu estou recebendo também. E aí, continua sendo um autocuidado com a gente mesmo, né? Quando eu penso assim, pô, eu quero, não é que eu preciso, eu quero mandar uma mensagem para saber como que minha amiga tá, como que uma pessoa da família está, né? Nesses tempos de pandemia agora, porque meu me preocupa e eu quero ter esse cuidado com essa pessoa. Então, se eu quero, eu estou recebendo um sentimento bom ali de volta também, né? Uhum. Esse autocuidado entra aí também no cuidado com as outras pessoas. Com as outras pessoas. Deixa eu dar um oi aqui, a Rosenilda, falei já, o Adilson Mauri, o Miguel também está chegando aqui na nossa live do Comece Bem. Hoje o assunto é o amor, o cuidar de si e cuidar do outro, né? A nossa psicóloga e coach comentou que é preciso a gente primeiro estar nutrido, cuidar da gente, para daí então cuidar do outro. E para a gente cuidar da gente tem o pilar básico, né, Mari? Que é a parte física, mental e espiritual. Espiritual, isso. E a Uhum. fase que a gente está vivendo agora, que está tendo o maior problema, assim, que está falhando, é a mental. Então a gente tem que tentar fortalecer os dois outros para aguentar firme nessa fase, né? Isso. O mental também precisamos, né? Mas à medida que ele falhe, a gente precisa se garantir nos outros, né? Para ter aí o mínimo de energia para o tal do um dia de cada vez, que é o que tem funcionado. Que é o que tem acontecido agora Uhum. nesse período, né? Hoje eu estava no rádio apresentando o programa, na Rádio Mais, e uma indignação muito grande das pessoas, né? De tudo fechado e de ter o seu direito de ir e vir cerceado, né? Como é que faz para lidar com todas essas emoções aí que estão vindo nos visitar a todo momento, Uhum. né? Principalmente agora nesse isolamento, Mari? Eu penso que o primeiro passo é a gente reconhecer isso, né, Carol? A gente fazer uma pausa para poder reconhecer o que a gente está vivendo, qual que é a sensação que a gente tem de sair na rua, né? E passar por esse comércio fechado, né, pelas portas abaixadas, serviços básicos que a gente precisava, que não são os ditos essenciais, mas que muitas vezes são básicos, em que a gente precisaria nesse momento e a gente vai procurar e está fechado, né? Quais são as nossas emoções sobre isso? O que, que eu me sinto? Eu, por exemplo, no final da semana acabei andando ali num pedaço da Rua 15, né? E aquela sensação das portas fechadas me trouxe uma tristeza muito grande, né? Essa sensação que eu tenho da tristeza dos ombros que vem para baixo, né? Muito presente em mim. Fazia tempo que eu não sentia uma tristeza desse tamanho, né? Uhum. Então, o primeiro passo é a gente reconhecer, é a gente poder dar nome para o que a gente está sentindo, que está pesado, por quê, né, Carol? Porque além de tudo, a gente não sabe até quando nós vamos, com todo esse funcionamento aí diferente da vida, né? Sim. Então, o primeiro passo que parece pequeno, né, mas dizem os especialistas que é o meio caminho andado para a gente lidar com emoções, é o simples fato de nós reconhecermos que eu estou sentindo isso, né? Uhum. Eu sair de casa pela manhã e pensar assim, poxa, mais um dia minha filha sem escola, né? Privada de ver os amiguinhos, privada de poder estudar, nesse sufoco da aula virtual, né? Então, eu, por exemplo, todos os dias saio de casa sentindo isso, né? Poxa, que difícil, mais um dia, eu sinto por ela, né? Por ela passar mais um dia por tudo isso. Então, a gente reconhecer que a gente está sentindo isso é uma forma da gente poder lidar com essas emoções. E depois desse reconhecimento, né?
eu já ouvi gente falando que a gente precisa transmutar nossos sentimentos, né? Que você reverter. Isso tem muito em motivacional, aquelas coisas todas. Mas o que a gente faz? Reconheci isso, a tristeza tá ali. O que eu faço com isso tudo, Mari? Tá. Aí vamos pensar em dois caminhos. O primeiro é pensar que eu posso sentir, porque muitas vezes a gente briga com a nossa emoção, que a gente acha que a gente não é capaz, que a gente não pode sentir. A tristeza, a raiva, o medo, né? A gente aprendeu desde criança, né? Engula o choro, não fique com medo, né? Raiva, então, tá louco, né? É quase que um pecado, vamos dizer assim, a gente sentir raiva. Então, a primeira coisa é a gente pensar que a gente pode se sentir assim. Não tem problema, tá? Segundo Uhum. caminho, ok, eu estou me sentindo triste. Ai, daí eu já estou aqui, sei lá, meia hora, uma hora me sentindo triste, um dia inteiro, uma semana toda. A gente precisa entender que dá para a gente ter formas e cada um vai ter um jeito de dar um limite, né? De fazer alguma coisa com aquele sentimento. Que aí pode ser, por exemplo, assistir uma coisa legal, uma coisa descontraída que você gosta, né? E mandar aquele sentimento para lá, impor uma música alta no carro, liga na tua cabeça. Você meditar é uma forma muito, né, saudável de você lidar com as emoções. A gente sabe que nem todo mundo consegue pôr em prática, né, a meditação pela disciplina que ela requer, mas é uma forma de você lidar com as suas emoções. A própria prática de atividade física é uma forma da gente lidar com as emoções. Então, cada um aí precisa encontrar um caminho, né, do que fazer com essas suas emoções, né? Entender qual é a intensidade daquilo que você está sentindo, se é uma tristeza pequena, se é média, se ela é grande, né? Qual que é o tamanho que isso está ocupando dentro de você. Eu até ensinei numa live semana passada um exercício para as crianças, né? E as mães acabaram gostando de fazer com elas mesmas, né? Que quando a gente Uhum. conhece um sentimento, então vamos pensar no medo, né? Então eu reconheci que eu estou sentindo medo. Então, eu ensinei as crianças a desenharem um boneco delas mesmas numa folha A4, né? E aí pintar esse medo. Em que parte do meu corpo que eu tô sentindo esse medo? Ah, eu tô sentindo aqui na barriga. Então, que cor que combina com o medo? Ah, com o medo combina a cor roxa, por exemplo. Né? Uhum. Você vai lá no bonequinho de desenho, pinta com lápis de cor a barriguinha de roxo, né? E aí, em volta, contorna com canetinha da mesma cor, né? Contorna com a mesma cor da canetinha, né? O que você vai perceber quando você olha para aquele desenho com aquele medo pintado e contornado? Ele está ocupando uma parte de você, né? Ele não está ocupando você por inteiro, Tudo. né? É uma forma muito concreta e as mães adoraram na live. Ah, é isso. Eu falei, é isso, né? Então serve para as crianças e serve para nós adultos para a gente perceber que aquela emoção ela tá ali, mas ela não nos define, né? Ela não Uhum. diz sobre quem a gente é, sobre o nosso estado corporal inteiro. Ela ocupa um pedaço da gente, ok, e a gente pode lidar com isso, a gente é capaz de lidar com isso. Uhum. Que dá para deixar ele ali, tem o lugarzinho dele, tá ali, mas que todo o resto tem inúmeras outras coisas acontecendo. E eu acho Saúde, que é muito isso. E energia, tá tudo certo, né? Tá tudo isso, certo. E é isso, e eu acho que é isso que a gente está vivendo nesse momento, né, Mari? De uhum, que são tantas coisas acontecendo, mas ao mesmo tempo, né, você tem as felicidades, as coisas boas acontecendo também. isso. Então, é Uhum. O medo, restante é é angústia, é alegria. tristeza. Tem família, tem trabalho, né? Alguns têm, outros não têm, alguns têm família, outros não têm. Cada um vai ter as suas alegrias, tem todo o restante do corpo para acessar, né? E a gente precisa Pra... olhar para todo o resto, na verdade, olhar para o copo meio cheio. Exatamente, olhar sempre para o copo mexer. Isso faz parte do cuidar de si. Então, a gente olhar para a gente, definir essas emoções, por mais ruins que elas sejam, isso é importante para a gente cuidar da gente. Com certeza, Carol, com certeza. Legal. O Miguel tá dando parabéns aqui, né, pro desenho. Eu acho que
isso vale, esse desenho vale a gente fazer. Bibiano Penha, seja bem-vindo. Também quem entrou aqui, o Marcos Chicora, a Isa Bueno, a Júlia falou, né, quando estava falando da tristeza, do sair de casa, de ver o comércio fechado, deixar os filhos sem ir para a aula, né? Também aqui ela colocou a tristeza. A Thaís também chegou aqui. Obrigada, Thaís, pela sua presença. Se alguém aqui, a Liz Daiane Coutinho está dizendo que adorei esse desenho, vou aplicar. O Miguel está dizendo que essa live está ajudando muita gente a entender o que se passa interiormente. E essa o Comece Bem é essa a ideia do Comece Bem, né, Mari? A gente começar bem o nosso dia, começar bem a semana, por isso é na segunda-feira. E antes ela era bem cedinho, mas aí a gente achou que esse horário do meio-dia ia ficar um pouco melhor para as pessoas assistirem e participarem mais. Obrigado, Carol Personal está dizendo aqui, olha, vocês são incríveis, meninas, super obrigada, Carol. Mari, sobre cuidar do outro, né? Quando a gente está vivendo nesse momento em família, que a gente tem lá outras pessoas convivendo com a gente, não só em família, mas também no trabalho, em casa, e você percebe que alguma coisa não tá legal, né? Que um comportamento veio diferente, as crianças, você até comentou aqui das crianças. Como é que é para a gente reconhecer isso e talvez até dar uma mão ou auxiliar, né? Dizer, olha, eu tô achando que você está um pouco triste, esse seria um caminho, não? Porque às vezes o outro não está percebendo, né? Aquela tristeza ou a angústia ou esse sentimento todos que estão acometendo. Com a criança você deu a ideia do desenho agora, mas e com o adulto? Como fazer isso? Bom, Carol, se a gente já falava da importância, né, do diálogo, de conversar, né, em todos os relacionamentos, agora na pandemia, né, virou quase que sobrevivência, tá? Então a gente precisa, assim, realmente poder conversar muito sobre as coisas que a gente vive e sente, né? Porque o outro não tem bola de cristal, né? Isso até é um pensamento muitas vezes muito mágico, muito feminino, né? De que o outro vai imaginar que a gente está se sentindo assim ou assado e vai vir com um comportamento mágico que vai resolver aquilo, né? Isso não existe na vida real, né? Isso existe nos contos de fadas. A gente precisa deixar isso muito claro, né? Que o que existe na vida real é nós podermos conversar sobre o que a gente sente, né? É a gente poder falar abertamente que eu estou me sentindo cansada, que eu tô me sentindo esgotada, que eu tenho me sentido triste com tudo isso. E que por conta disso, muitas vezes, eu chego sem energia em casa, né? Eu não tenho muito o que oferecer para você nesse momento, que eu não tenho nem para mim, né? Então, é tentar, na medida do possível, elaborar, né, Carol, colocar em palavras as nossas emoções. Isso. A gente falar da gente seria um caminho ou isso pode parecer egoísta também, Mari? Eu penso que a melhor forma da gente abordar um assunto é a gente falando da gente, né? Porque quando a gente fala do outro, a gente ataca, né? Então, fala assim, você tá assim, você fez aquilo, né? E aí, normalmente, a gente vai para um conflito. Esse é o padrão, né? Você ataca e o outro se defende e tudo acaba em conflito. O que muitas vezes é necessário, em muitas relações, sim, ter conflitos, ter diferenças de opiniões, mas nem sempre isso vai para um terceiro ponto melhor, né? Quando fala sobre o que a gente está sentindo, normalmente o que acontece com o outro? Ele te ouve, se desarma. E muitas vezes diz assim, poxa, mas eu também me sinto assim, né? Então, se eu me sinto assim, o que nós podemos fazer juntos, né? Porque sem energia, você está sem energia, o que a gente pode fazer com a nossa falta de energia? Né? E não, muitas vezes, esperar que o outro resolva isso. Então, o caminho é muito diálogo, é muita conversa nesse momento. Muita conversa aberta, muita conversa de coração presente. Não de superficialidade.
Não, superficialidade. A Carol Personal está dizendo aqui, saber conversar, ouvir e falar é fundamental. Perguntar para você e para o outro como estão as coisas não é só clichê, mas às vezes necessário. E pedir ajuda também não é um sinal de fraqueza. Muitas vezes só temos metades, mas se juntarmos, né, dá um inteiro. Então, do complementar, né? O Hugo tá dando oi aqui, o Daniel Psaia também tá com a gente. Quem entrou também na live aqui foi a Evinha Brito. E a Euzi tá dizendo que ama ouvir a gente. Obrigada, viu, Euzi, pela companhia. E assim, sobre as conversas, né, Carol, é o momento da gente falar, se a gente não falou até agora, é o momento da gente comparecer com as nossas fraquezas, né? Uhum. Isso é nós sermos por inteiro. Porque nós temos as nossas partes fortalecidas ou fortes, como falam, as nossas habilidades, a nossa autoestima, né, vai bem, obrigado. Mas nesse momento nós estamos sendo habitados por nossas fraquezas, né? E a gente consegue falar disso no nosso relacionamento, a gente consegue fazer disso algo melhor, né? E não transformar isso em um conflito, em um problema, em situação difícil aí para ser resolvida. Uhum. A Mari falando assim, parece tudo muito fácil, né? Não é? Muito tranquilo, muito calmo, né? Mas Mas não é. é uma luta diária, assim, tanto a gente se nutrir, a gente cuidar da gente, quanto a gente abrir esse caminho para o diálogo com o outro. Quem tem filho em casa ainda interpretar os sentimentos dos filhos, Nossa, né? E aí a gente. é um desafio, Mas gente. muita respiração aí é necessária, né? Muita respiração, muita pausa para tomar água, gente, né? Porque sim, eu entendo que eu estou falando aqui de uma forma, né? Muito calma, muito tranquila, tá? Mas isso não significa que eu não entenda que isso não é todo dia intensamente, a Todo todo momento, momento. né? Eu não vou sentar lá e ter uma conversa, né? Eu vou ter uma conversa, casa bagunçada, né? Com tudo acontecendo ao em volta ali, a um carro, né? Mesa linda, aquele comercial de margarina da família feliz, tá? O meu marido me mandou esses dias um meme dizendo que era do Agostinho, da Grande Família, né? Escrito assim: nenhuma mulher consegue ver o marido sentado no sofá e ficar, tipo, tranquila. Aí eu respondi para ele, eu falei, não, o problema não é você sentado no sofá. O problema são as duas crianças brigando, gritando com fome, uma com vontade, né, com a fralda suja. Eu preparando o jantar, tentando falar com a minha mãe que tá precisando de mim. E você sentado no sofá como se nada estivesse acontecendo. Falei, o problema não é você sentado no sofá, o problema é o mundo tá caindo na minha cabeça e você não me ajudar a segurar, só isso. Vida real que fala, né, Carol? Vida real que fala. Exato. A Ótimo. Carol tá rindo aqui. A Júlia tá dizendo, olha, eu respiro fundo e penso, é a pandemia, né? É isso. Ah. Isso que ele falou é importante, né? Porque a gente precisa estar muito consciente que muitas coisas estão acontecendo na nossa vida por conta da pandemia. Isso é a gente separar o joio do... Então, mas não dá para cair num falsete de colocar também vários problemas já anteriores na conta da pandemia? Eu entendo assim, Carol, que aí coisas se intensificaram agora. A gente precisa saber olhar, né, que muitas coisas já estavam lá e se intensificaram, né? E que outras coisas têm sido por conta da pandemia. Então, quando você puxou esse assunto dos casais, eu tenho pensado muito nesse desequilíbrio que tem aparecido aqui no consultório, né? Sim. As pessoas estarem se sentindo tudo que a gente tem sentido, né? A gente tem se sentido em isolamento, a gente não tem visto amigos, a gente está só em casa, daí a gente vai ficando triste, a gente vai ficando abatido, e a gente não consegue entender que não é o outro que vai salvar a gente disso, tá? Então, eu entendo
tem as duas coisas aí. Tem coisas que já, sim, que já pré-existiam e se intensificaram nas relações, e tem coisas que nós estamos vivendo por conta da pandemia. Da pandemia. Com Ser certeza. reconhecido. A Evinha Brito tá dizendo aqui, é uma luta diária mesmo, gente. É respirar fundo. Não por disso. E não dá para deixar para matar amanhã, porque a gente não dá conta. Tem que matar todo dia. Exatamente, não dá para deixar para depois. A Jennifer tá aqui, entrou aqui, o Clóvis também, Gesiane Albano também, seja bem-vinda. E a Carol Personal colocou aqui, falar sobre as fraquezas, inclusive com os nossos filhos, da maneira certa, faz com que eles nos enxerguem como heróis, não como heróis, mas sim como pais, né? É aquela coisa da vida real mesmo, né? E para os filhos é super legal da gente falar, né? Porque a gente está ajudando eles a dar vocabulário, dar repertório para eles entenderem o que eles sentem, né? Então, com os filhos, essas conversas são muito ricas, gente. Conversem muito com os filhos de vocês, né? Nesse momento da pandemia. Porque eles estão sentindo coisas sem saber que eles estão sentindo. Eles não conseguem, muitas vezes, chegar perto de encontrar uma palavra para definir, né? Aquilo que eles estão sentindo. Esses dias eu estava comentando, minha filha falou para mim em casa, mãe, sabe, eu não gosto desse negócio de usar máscara, eu acho chato. Isso antes ainda desse lockdown, né? A gente estava ainda fazendo algumas coisas na rua. Daí eu olhei para ela e falei assim, filha, sabe de uma coisa? Eu falei assim, eu odeio usar máscara com todas as forças da minha alma, eu falei para ela. Eu odeio mesmo, não estou usando Sim, feliz. eu também. Acho que ninguém gosta. Ela olhou para mim, ela sorriu daqui a aqui. Ela falou assim, é isso, mãe, eu também odeio, né? Então, ela estava ouvindo todo mundo falar sobre o uso de máscara, que tem que usar, ela entrou na rede, ouviu até muitas brincadeiras, mas ela não tinha ouvido alguém falar o quanto desconfortável é usar máscara, né? Quanto é importante falar, né, o que a gente está sentindo, porque muitas vezes a criança olha e diz assim, nossa, eu também sinto isso, né? Sim. A Evinha tá colocando aqui, né, da hora que eu falei do mundo caindo na cabeça e o marido sentado no sofá. Tipo eu aqui. Aí a Carol colocou, Mari, mas isso não é de certa forma uma culpa que a Carol sente por ter que assumir tudo pra ela? E que não temos escapes, porque quando estava... ela já tá falando aqui da relação da pandemia, né? Carol, acho que não, viu? Eu acho que é mais assim... Foi porque ele mandou um meme, né? Dizendo que mulher nenhuma pode ver homem sentado. E disse, não, não é isso. O problema é quando, né? A gente tá fazendo tudo e várias coisas acontecendo, né? Você tá se permitindo descansar e eu tô precisando de ajuda. Mas eu peço ajuda, viu, Carol? Por isso que ele reclama que não pode ver sentado no sofá. O meme por aí, tava pegando fogo no parquinho, né? Isso, e ele lá, lendo. Verônica tá dizendo que tá adorando, o Grupo Leite chegou, depois assisto o início, isso aí, fica tudo salvo, gente. No IGTV da Rádio Mais, a gente tem uma série aqui do Comece Bem, desde o início. Tem temas super legais, eu gosto de falar bastante do da coragem, né, Mari? Que foi muito legal aquele nosso papo. Da coragem foi muito legal. Tivemos outros também maravilhosos, foi né? Um dos primeiros o da coragem, foi né? Um dos primeiros o da coragem, Foi bem legal. Dá para você ir assistir lá. E esse aqui também vai ficar salvo. A Carol tá dizendo aqui, ao falarmos, nos ajuda a validar os sentimentos das crianças. Isso mesmo. As crianças se identificam com o nosso medo e relaxam. O Hugo tá dizendo aqui, Hugo Rezende. Acredito que seja importante ressignificar as emoções. Possibilidade de ter coesão entre a expressão física e verbal. E um bom exercício é fazer um extrato pessoal das nossas emoções no final do dia. Ai. No final do dia, Mari, fazer um balanço, mais ou menos isso? O extrato pessoal que ele está dizendo aqui? Sim, é isso, né? Os débitos e os créditos. O que entrou e o que saiu, né? Está relacionado ao reconhecer, né? O quanto eu tenho, o quanto eu entreguei, né? Então, o que eu senti aí ao longo do dia, né? Eu senti coisas boas, senti outras nem tanto. Que balanço que eu consigo fazer disso, né? Um pouquinho, ficou faltando um pouquinho, eu preciso me nutrir, né? Não, e eu acho que até validar
de repente posso, né? Me veio aqui que até às vezes validar o que a gente recebe, a gente às vezes não dá valor, né? Você recebeu uma ligação no meio do dia, você, beleza, beleza, e toca o barco. E no final do dia fala, opa, peraí, aquela ligação me fez muito bem naquele momento, né? E coisas que às vezes se passam batido e a gente deixa para depois, né? A gente acaba colocando uma lupa no que a gente viveu, né? A gente acaba ampliando aquilo e vendo de verdade as coisas que aconteceram. Quando a gente para fazer igual essa ideia que o Hugo falou, né? De fazer esse extrato aí do fim do dia, né? E acaba realmente encontrando coisas super legais, super bacanas que aconteceram que a gente não tinha se dado conta. Né? A gente já tá naquele mas tá tudo ruim mesmo, tá tudo uma droga mesmo. Essa pandemia mesmo, né? Então fazer esse extrato ajuda a gente sair desse automático, né? É verdade. E a Carol comentando aqui dos maridos ainda, né? Que a gente dá essa vantagem para eles. Quero esganar o meu esses dias. Aí sentei e conversei. Hoje tá se tocando pelo menos. Ótimo! Tem que conversar, tem que falar. Estrelinhas para você. Muito bom, muito bom. Mari Bassan, quero agradecer imensamente sua presença novamente aqui no Comece Bem, né? Essa série que a gente tem feito super legal toda segunda-feira para começar bem a semana. Você que está vendo, aqui em cima tá o nome da Mari, ó. Vai lá, curte a página da Mari, ela dá dicas toda semana, sempre tá fazendo algumas aparições nos stories bem legais, com insights legais. Então, vai lá, ó, curte lá. Segunda-feira que vem, horário marcado, meio-dia, Comece Bem. Para fazer um fechamento e linkando com isso que você falou do autocuidado, esses dias off, sabe, Carol? E olha só, esse off é porque eu estou me autocuidando. Porque eu senti uma necessidade de catar as migalhas de energia pelo caminho para me nutrir. Porque tudo que eu faço na internet, né? Os stories, as postagens, eu faço tudo muito mesmo, né? E a estava me sobrecarregando. Então eu coloquei um pé no freio, né? E entendi que eu precisava desse pé no freio para me reabastecer e continuar. E continuar. Aqui, ó. O Miguel tá perguntando, também vai ter live para os maridos falarem das mulheres? Com certeza! Podemos! Vai sim, com certeza, Miguel! A Carol tá dizendo que essa pausa também tá sendo fundamental para ela, também voltou essa semana. A Carol vai dar uma live de funcional hoje à noite, né, Carol? 7h30 da noite, todo mundo lá assistindo a live da Carol para fazer uma atividade física. Eu coloquei até na minha agenda já, né? Na hora de ver o meu dia, já pensei. Miguel tá dizendo aqui, o primeiro ponto é que as mulheres sempre têm razão. Com certeza. A última palavra é sempre dos homens. E o segundo também, Miguel. Tô brincando, só pra gente descontrair, tá? Brincando, exatamente, com certeza. Miguel, obrigada pela participação. Rezende, enfim, todo mundo que tá aqui com a gente, muito obrigada. E eu queria aproveitar e convidar vocês amanhã, meio-dia e 10, meio-dia e 12, mais ou menos, eu com a Carol Ramos Ferreira, que também tá nessa live aqui, ela tá dizendo que adorou a live, parece que a gente tá conversando juntas, mas estamos mesmo, pode sempre dar os pitacos aqui. Amanhã a gente vai falar sobre os óleos essenciais. A Carol é especialista, é farmacêutica, é especialista em aromaterapia. E a gente vai falar sobre os aromas aí. Então, amanhã, meio-dia 12, só que vai ser no meu Instagram com o Instagram da Carol, tá? Se alguém quiser, Carol, já coloca, dá um oi aí pro pessoal já seguir você para ver essa live amanhã, meio-dia 12 ali, mais ou menos, tá bom? Miguel, seria ótimo para quem sabe entender o universo masculino. Gente, esse assunto vai longe. Beijo. Obrigada a todos, viu? Tchau, Mari. Obrigada. Tá. A Carol tá aí, ó. Um beijo, beijo. Gente, obrigada. As brincadeiras, viu? Desculpa aí. Toda segunda-feira, nesse mesmo horário, meio-dia e 12, mais ou menos, a gente começa essa live do Comece Bem. Então, você é o nosso convidado para a semana que vem. Amanhã, como eu disse, tem live sobre aromaterapia no meu Instagram, no Carol Chabe, e o da Carol Ferreira. Na quarta-feira, mais saúde.
a gente vai conversar com uma nutricionista, vamos falar sobre alimentação aqui no Instagram da Rádio Mais. Na quinta-feira, Mais Solidariedade, a Bruna Quinalha. Bruna, conversa com quem quinta-feira? Que ONG que vai ser? A Bruna sempre fala com ONGs bem legais. Quinta-feira eu acho que vai ser. Era pra ser no Bondri, mas vai mudar? Quinta-feira, vamos ver ali o que vai ser. Deixa eu ver aqui com a minha assessora. Com a assessora lá, vamos ver. Assessora no celular. Quinta-feira, toda quinta-feira tem o Mais Solidariedade. É uma live mais solidária. A gente fala de ONGs e outras instituições, enfim. Quem que é, Bruna? Vou falar com o Jason do Lar de Idosos também. Lar de Idosos. A gente vai falar sobre um lar de idosos bem legal. E na sexta-feira, mais personalidade, tá bom? Beijo pra vocês. Obrigado pela audiência, pela companhia. Foi muito bom estar com vocês aqui. Amanhã tem mais. Beijo, beijo!